E aí, minha fofurinha do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia, para o terceiro ano, aula de organelas, aula 3. E a gente entra agora no nosso amigo complexo golgiense, ou aparelho golgiense, ou complexo de Golgi. Tipo assim, ó, tu quer saber que idade que a pessoa tem? Pergunta como é que ela chama a organela que armazena e secreta substâncias. Se ela falar complexo de Golgi, ela diz, opa, essa aí já tem o quê? A década de o quê? 80, 90? Na realidade, assim, o que acontece? Todos nós, eu tinha um professor, um tiozinho chamava Complexo de Golgi, ele me ensinou, eu me apeguei nesse nome, eu acabo ensinando para as pessoas Complexo de Golgi, mas no vestibular não vem mais Complexo de Golgi. Na USC apareceu o aparelho golgiense da última vez, então a gente tem que estar sempre adaptado. E eu queria aproveitar a intimidade que a gente tem aqui, vocês não estão achando que a minha cara tá meio brilhosa? Tá, Ana Lia, deve ser porque esses são os últimos vídeos da noite. Eu não vou dizer nem a hora. Pronto, a gente já tem intimidade para isso. Afinal, para que a gente está em casa se a gente não pode fazer isso, se a gente não pode nem ver o pontinho aqui dormindo hoje? Voltei. Então, meus amores, olha só, o desenho da minha célula, olha só, olha como que eu desenhei meu complexo golgiense, pode desenhar assim. Eu sempre digo que é parecidinho com o cocôzinho do WhatsApp, tá? Mas na vida real ele é algo parecido com isso daqui, várias bolsas, vários sacos empilhados. Função do complexo golgiense: armazenar substâncias e tudo que armazena secreta. No vídeo anterior a gente já viu, por exemplo, a presença do complexo golgiense em células caliciformes, por exemplo. As células caliciformes são aquelas células que estão presentes lá entre as células ciliadas, que são glândulas que armazenam muco. Então, o que a gente tem que saber? Todas as células glandulares, glândula salivar, glândula sudorípara, glândula lacrimal, aqui eu dei exemplos de glândulas exócrinas que produzem secreções, elas são ricas em complexo golgiense, porque elas guardam essas substâncias para no momento oportuno secretá-las. Qual que é o detalhe importante que tá ali? Olha só. Presente em grande quantidade nas células glandulares, origina os lisossomos e forma o macrossomo dos espermatozoides. Vou te mostrar. Acabei espermatozoides, ok. Olha que legal essa... Eu vou até aproximar aqui, você sabe que coisas importantes servem aqui ó, pra gente se arrumar a maquiagem, tá toda cagada. E ver as coisas aqui importantes. Olha só que fofinho, tá? Olha que interessante pra ti que é vestibulando, pra ti que é enenzando, pra ti... Gente, será que vai ter UFSC esse ano? Viram que no meio do ano foi substituído por Enem? Às vezes acho que vai por esse caminho aí. Olha só o que a gente vai ver. Aqui a gente está vendo a relação do complexo golgiense com outras organelas, começando com retículo endoplasmático rugoso ou granular. Lembrando, já vamos falar do retículo nos próximos vídeos. Função do retículo endoplasmático: circular substâncias, mas como tem os ribossomos, o rugoso ou granular, também chamado, ele é responsável pela síntese fundamental de proteínas. A grande quantidade de proteínas é produzida pelos ribossomos aí do retículo endoplasmático. Então, o que acontece? Essas proteínas, incluindo enzimas digestivas, elas vão ser produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso e elas vão ser, olha só, tá aqui, transportadas por uma vesícula de transporte e vai ser levada aqui até o complexo golgiense. Então, muitas das proteínas armazenadas vêm do retículo endoplasmático granular ou rugoso. É armazenado aqui e assim como a gente sabe, eu já falei anteriormente, quando falava de lisossomos, que pequenos pedaços do complexo de Golgi são desprendidos e formam as bolsas que armazenam as enzimas digestivas, que são os lisossomos. Aqui está mostrando ó, aquilo que a gente já viu, uma partícula de alimento sendo fagocitada, tá? E formando fagossomo, e aí o fagossomo se junta com os lisossomos e forma um vacúolo digestivo e rola a digestão.
ok? Aqui tá mostrando uma outra situação bem interessante, que é aquele vacúolo autofágico, que eu falei que a autofagia é quando os lisossomos percebem que tem uma estrutura meio veinha, meio que precisa de meio que disfuncional, ele já destrói, que tá destruindo uma mitocôndria ali, ó, forma uma bolsinha igual para rolar a autofagia, a destruição dessa mitocôndria e outra será formada. Ok? Então olha que interessante a relação do retículo endoplasmático, do lisossomo e do complexo de Golgi. Uma coisa importante que eu não cheguei a comentar com vocês, os lisossomos, eles têm enzimas que digerem, mas a maioria das substâncias dentro da célula são quebradas a partir da água, ou seja, através de hidrólise, quebra através da água. E essas enzimas só aceleram a ação da água, aceleram a hidrólise. A enzima vai ter sítios especiais que a substância vai chegar, se conectar e a água vai agir. Bem interessante isso aí, é coisa daquele estudante nota 10, cerejinha do bolo, tá? Outra coisa importante do complexo golgiense é o seguinte, meus amores, a função de formar o acrossomo. Quem é o acrossomo? Onde vive? Hoje aqui no Globo Repórter. Olha só, os espermatozoides, eles são a célula sexual masculina e são importantes ali na hora da fecundação. Olha só, a ação do acrossomo. Vou ter que aproximar de novo porque eu tenho a segurança que tu estás acompanhando. Olha que lindo isso aqui, a formação do espermatozoide. A gente sabe que lá na espermatogênese, eu já até comentei nos outros vídeos, tá? Ali na espermatogênese, as células haploides são formadas, mas a espermiogênese, que é essa maturação, a formação do flagelo, a formação do acrossomo, é só no último momento. E olha o que eu consigo ver, a espermátide ali, as mitocôndrias estão espalhadas, já falaremos isso, o complexo golgiense espalhado. E o que vai acontecer? O complexo golgiense vai começar a se concentrar aqui na superfície, né, digamos assim, na pontinha da célula, esse complexo golgiense. Qual a função do complexo golgiense? Armazenar determinadas substâncias importantes. Então, ali está o complexo golgiense e as mitocôndrias começam a migrar para baixo, no sentido oposto no meu amigo complexo golgiense. Qual que é o detalhe? A mitocôndria vai se localizar aqui na peça intermediária, depois a gente vai ver por quê, bem lógico também. Os centríolos, estão observando aqui os centríolos, ó, já começam a se localizar aqui para produzir o flagelinho. E o complexo golgiense, que é o que nos interessa, ele vai estar aqui, ó, aqui pertinho, o retículo endoplasmático já produziu muita substância que ele acabou se fundindo no complexo golgiense e formando o acrossomo. Então, significa que o acrossomo guarda uma enzima, guarda uma substância. Que substância é essa? A substância que o complexo golgiense do espermatozoide no acrossomo, né, que era o antigo complexo golgiense, armazena é a hialuronidase. Anota aí com H, hialuronidase, que é uma enzima que vai quebrar o ácido hialurônico. O ácido hialurônico hoje em dia é utilizado na estética para preenchimentos e tudo mais. Agora, também o ácido hialurônico, ele é a substância natural. Aqui a gente está vendo o ovócito secundário, que é a célula sexual, que apenas quando entra o espermatozoide, ela se transforma em óvulo, tá? Senão não se transforma. E antes, quer dizer, protegendo esse ovócito secundário, a gente tem uma coisa que a gente chama de zona pelúcida e corona radiata. A corona radiata, gente, é feita basicamente células com ácido hialurônico. Então, os espermatozoides, ao chegar aqui, vão explodir seu acrossomo, liberar a hialuronidase. A gente já viu no primeiro ano e eu vou repetir. Esse vídeo aqui eu tenho poucos minutos aqui, porque meu tempo tá acabando nesse vídeo. A gente já viu que os espermatozoides não é o primeiro que chega, porque o acrossomo, por mais que tenha hialuronidase, que vai quebrar o ácido hialurônico da zona da corona radiata, é muito pouco de um espermatozoidezinho só. Então tem que vir vários espermatozoides, os primeiros, os mais afoitos, explodem seu acrossomo e concentra-se uma quantidade ali de hialuronidase.
E somente depois de muitos quebrarem a cabeça, vai vir um no momento certo, na hora certa, metade de ti, né, que não estava nem tão atrasado, nem tão acelerado, que vai aproveitar essa quantidade de hialuronidase ali, dos acrossomos explodidos de vários espermatozoides, e vai conseguir atravessar a corona radiata e finalmente fecundar. E aí a gente vai ver isso no final. Beleza? E o próximo é o reticulado endoplasmático, fechou aqui, e depois a gente continua com fecundação quando falar de mitocôndrias.